Olá pessoal, boa noite. Eu me chamo Helenice Salles e hoje eu estou aqui para concluir o meu primeiro vídeo, que não deu tempo de terminar, né? E eu vim aqui para contar, apresentar mais alguns fatos, sendo que ontem o cartão de memória estava cheio, repleto, então hoje eu estou aqui para poder concluir o vídeo, porque eu prometi que eu colocaria um vídeo por semana, então eu tenho que cumprir com minha palavra. Bom, para quem não está entendendo bolhufas do que eu estou falando, eu aconselho que assista o meu primeiro vídeo para poder pegar o fio da meada, né? Então, gente, eu me chamo Helenice Salles, eu tenho 62 anos, eu tenho dons espirituais, eu tenho sonhos premonitórios, viagem astral, experiência fora do corpo. Dizem que eu sou clarividente e sensitiva. Eu ouço, eu falo e até já toquei em espíritos. E é uma coisa difícil de você provar, que eu não tenho como provar essas coisas. Os sonhos, sim. Os sonhos premonitórios, lógico, porque aconteceram, então eu tenho testemunhas. Bom, então deixa eu contar para vocês. Eu esqueci de falar que meu pai era camelô, que vendia bolsas no centro de Recife. Por sua vez, minha mãe, dona de casa, mas era costureira, ela era bordadeira e confeiteira. Sendo que, como nós éramos paupérrimos, morávamos num lugar bem afastado do mundo real, então nós nos limitávamos, acho que era aqueles cortezinho de tecido que a minha mãe de vez em quando pegava para fazer um shortinho para vizinhança, aquelas coisas, as pessoas não tinham condições de pagar, gente. Quanto ao bolo de aniversário, possivelmente as pessoas também não tinham tanto dinheiro assim para mandar fazer bolo de aniversário da gente. Então, os talentos da minha mãe ficaram assim, quase que resumido a nada lá. E os trabalhos dela, assim, de artesanato, que ela fazia quadro na parede, ela desenhava, na verdade, ela bordava cavalo, cachorro, um monte de coisa ela fazia. Fazia com pregos também, depois eu vou tentar fazer. Eu herdei alguns talentos da minha mãe, tá vendo lá atrás? Aquilo ali, ó, foi feito por mim, tá? Tem uma aqui separado que eu... Aqui, ó. Eu tenho algum talento também, tá, gente? Coisa gostosa de algum olho, olha lá, que lindo. Tá? Eu tenho bastante coisa no meu quarto também, muito quadro que eu faço, violões, tudo um monte de coisa. Olha lá, o girassol também ali, ó, na parede do quarto. Deixa eu virar um pouquinho, olha lá, aquele girassol também. E aqui tem bastante ali atrás. Fora isso, tenho muito talento. Bom, gente, então como eu estava falando, apesar da minha mãe ter talento, ela não tinha condições de desenvolver seu trabalho, visto que a gente morava num lugar muito humilde. Meu pai, por sua vez, não vendia bolsas todos os dias devido... Era de ocasião, gente. Era tipo assim, no Natal, Dia das Mães, e quando as crianças voltavam para a escola. Então a gente vivia no tempo da vaca gorda, né? Por isso também que nós devemos agradecer, porque nós tínhamos, além das vacas gordas, nós tínhamos a natureza a nosso favor. Tipo, manga a gente pegava no mato, goiaba, araçá, caju. Ai, os cajus de Recife, gente, que delícia. Eu ainda sinto o cheiro. Nós tínhamos cajus, tá? A gente pegava cajus, maracujás também a gente pegava no mato. Assim, gente, a gente não passava, quando a época estava na safra, né? Quando estava na safra, a gente não passava necessidade. Além do mais, a minha mãe era filha de índio, neta de índio também, então ela pescava. Sendo que nós não tínhamos vara de pescar, nós não tínhamos rede de pesca. Como é que ela fazia? Minha mãe pegava uma peneira, sabe peneira de pedreiro? Ela enfiava lá por debaixo enfiava por debaixo das moitas no rio e saculejava, e a gente também pisava para lá para poder espantar os peixes. Quando o peixe não pulava dentro da água outra vez, a gente conseguia segurar algum peixe e levar para casa. Quando a minha mãe encontrava um mussum, aquele bicho preto que parece uma cobra, minha mãe corria que largava a peneira, largava bacia com roupa, largava tudo. Ela tinha o maior medo de mussum. Então, assim, nós tínhamos as nossas vantagens e desvantagens também. Por quê? Quando acabava a safra de frutas, de tudo, até que chegou a época das vacas magras, tá? O que aconteceu, ele disse? Aconteceu o quê? Não estava vendendo bolsas. Meu pai já não tinha dinheiro, sabe? O dinheiro resumido da passagem. Ele não podia gastar. Nós estávamos sem safras de manga, disso, daquilo, outro, então estávamos passando fome. Essa é que é a verdade. Sem nada para comer em casa.
Assim, tudo bem que no dia seguinte poderia ter comida, mas naquele momento nós não tínhamos absolutamente nada para comer em casa. Daí, gente, meu pai preocupado, minha mãe com a carinha tadinha triste lá olhando pra gente. Eu decidi, eu vou achar um dinheiro na rua. Eu vou sair e vou encontrar um dinheiro. A minha irmã, tadinha, com fome também, eu falo para ela, 6 horas da manhã, 2 crianças acordadas com fome, já tinha dormido sem nada. Então, eu falei para ela, vamos procurar um dinheiro na rua? Aí ela, vambora. Aí tá lá, a gente saiu, assim, a gente podia sair por essas horas que ninguém se preocupava não, que não havia tanta violência. Então, nós saímos procurando pelo quarteirão um dinheiro que eu falei que eu ia achar. Minha irmã procurava de um lado e eu do outro, e nós pedíamos a Deus. Eu lembro que eu falava assim, Senhor Jesus, eu tô com fome, meus irmãos estão com fome, tá todo mundo com fome lá em casa, minha mãe, meu pai, até o cachorro tava com fome lá em casa. A gente não tem o que comer, Pai do céu. Por favor, me deixa achar um dinheiro, por favor. Oh, meu Senhor Jesus, tenha misericórdia. Me dá um dinheiro pra gente comprar pão. E assim, minha irmã rezava para um lado, Ave Maria cheia de graça, o Pai Nosso e tudo mais, e a gente pedindo a Deus, pedindo a Jesus. Mas eu sabia que eu ia encontrar um dinheiro. Daí procuramos no quarteirão, nada de dinheiro. Última opção, tinha uma mercearia lá embaixo do quarteirão. Vamos lá, última quadra. Vamos lá. Daí, gente, entramos na mercearia, procuramos. O cara tinha acabado de abrir a mercearia. Tinha apenas um cliente lá comprando algumas coisas. E eu decidida que eu ia encontrar um dinheiro. Ok, vou lá, vamos achar. Olhei na mercearia, não tinha dinheiro. E agora? Agora vamos para casa com fome. Fazer o quê? A barriga chega a fazer assim, ó. Bora para casa. Nisso, nós subimos, acho que eram 3 batentes. Para quem não sabe o que são batentes, são degraus. Degraus que nós subíamos para chegar na mercearia, né? Era mais alto um pouquinho. E quando eu desço o último degrau, o último batente, uma vozinha fala, olha atrás da porta. Aí eu falo para minha irmã, acho que vou dar uma olhadinha atrás da porta. Quando eu chego atrás da porta, gente, eu não tenho necessidade para mentir. Eu não tenho motivos para estar mentindo. A minha irmã está viva ainda, que ela pode confirmar. Chego atrás da porta e o que eu encontro? Aquele dinheiro que eu falei que eu ia encontrar. Eu encontrei. Eu encontrei atrás da porta. Daí, eu olho para minha irmã e, vambora, eu achei o dinheiro. Aí ela, quanto? Eu sei, vambora para casa. Não podia abrir ali e contar, né, mostrar, né, que o dono ia falar a cara dele. Pegamos o dinheiro e saímos a 1000, num pique, meu pai do céu. Chegamos em casa eufórica assim, sabe? Mãe, eu achei um dinheiro. Mãe, meu pai ainda não tinha saído para trabalhar. Aí meu pai, que história é essa, Helenice? Meu pai era muito durão assim, sabe? Ele era honesto demais da conta pro nosso gosto. Se nós achássemos um dinheiro na rua, ele mandava colocar no lugar dizendo o quê? O dono iria voltar para procurar. Você já pensou que de repente era para comprar o pão dos filhos dele? Ou se de repente era para comprar um remédio? E você vai pegar o dinheiro e vai gastar, coloca no mesmo lugar que ele vai voltar. Era assim que meu pai fazia com a gente. Só que dessa vez, ele falou, volta e coloca no lugar. A minha mãe falou, ela não vai fazer isso não. Nós estamos com fome, meus filhos estão com fome. Eu tenho certeza que ela não roubou. Eu não, mãe! Você não roubou. Ela achou o dinheiro, se bem que estava dentro da mercearia do cara, né? Eu acho que é roubo, sim. Mas, em todo caso, eu tinha pedido a Deus, gente, por favor, né? Quem imaginaria que tinha um dinheiro escondido lá atrás? Quem, em sã consciência, vai dizer que isso é verdade que eu tô falando? Eu creio que não, e dou todo motivo do mundo para que ninguém acredite em mim. Mas eu cheguei lá naquele local, eu pedi a Deus para encontrar um dinheiro e eu encontrei. Se eu tivesse que avaliar esse dinheiro, quanto que custa hoje? Olha, gente, um pó de café hoje, tá? Tá custando uns R$ 20, né? Por aí. É isso, nós estamos em 2023 e o pó de café tá desse preço aí, 22, R$ 23, tá assim, por aí. Nesse instante, naquele momento, aquele dinheiro que eu achei, minha mãe me mandou comprar pó de café, açúcar, pão,
manteiga e comprar seu cigarro e ainda sobrou dinheiro, ou seja, R$ 50 por aí, né? Acho que foram R$ 50 que eu achei, atrás da porta da mercearia. Eu sei que é difícil de acreditar, mas vou contar coisas aqui que vocês não vão acreditar mesmo. Então, eu tenho certeza que eu tô falando a verdade. A minha irmã tá viva para confirmar, então é verdade o que eu estou falando. Aquele dia foi um dia de maior felicidade do mundo, agradeci muito a Deus, porque Ele me ouviu, porque eu tinha certeza que eu ia achar o dinheiro e pedir de um jeito que comovia o coração de Deus. Obrigado, Senhor. Outras vezes eu escutei essas vozes, por várias vezes eu escutei São duas vozes, gente, é uma voz masculina e uma feminina que fala comigo. Já me livraram de coisas, já me mostraram uma coisa muito dolorida também, mas eu vou contar tudo para vocês. Essa voz falou comigo e me mostrou uma coisa que... Mas tá tudo bem, hoje em dia eu já superei, tá? Tô numa boa. Então, gente, a minha mãe comprou as coisas, tomamos café, meu pai não comeu, ele falou, eu não como desse pão. A minha mãe, fazer o quê? Meus filhos não vão ficar com fome. Se você quer trabalhar com fome, tudo bem, vai. Ele pegou a mochila dele, o trocinho dele e foi embora. Não comeu. Quando ele chegou com fome, ele já tinha um dinheirinho, eu acho, não sei, não comeu, daquela comida ali ele não tocou. Bom, o tempo foi passando, nós fomos crescendo, meu pai e minha mãe acabaram se separando com o tempo, tá? E nós viemos para o Rio de Janeiro, minha irmã mais velha já estava aqui com seu esposo, veio minha mãe, minha irmã, eu, minha mãe, minha irmã e meu sobrinho, que estava lá também, meu sobrinho mais velho. Nós viemos de ônibus, 3 dias de viagem, sei lá, uma canseira, que misericórdia, de ônibus, de Recife para o Rio de Janeiro. Uma tortura, mas ficamos aqui, gostamos daqui, amamos o Rio de Janeiro, tá? Viemos para o Rio de Janeiro, meu pai ficou separado, ficou lá com meu irmão, visto que ele já estava com problema de vista e precisava de alguém para ajudá-lo. Meu irmão já estava trabalhando, então já podia ajudar meu pai. Daí, depois com o tempo, a minha irmã acabou voltando também para o Rio de Janeiro e ficamos, minha mãe, minha irmã e eu aqui no Rio de Janeiro, com os filhos de minha irmã mais velha. Daí, gente, um dia eu já estava assim, casada, já estava no meu segundo filho, terceiro na verdade, que meu filho mais velho é adotivo, Paulo Roberto. E já estava na segunda gravidez, ou seja, 3 filhos, tá? Novinha, com 3 filhos. Daí, gente, estava eu tranquila na minha casa, eu morava no quintal de minha mãe, nos fundos do quintal de minha mãe, minha irmã morava ao lado, assim, tudo família. Quando do nada eu escuto, Helenice, a voz do meu pai. Aí eu, ai, meu pai, ele chegou do Rio, ele chegou pro Rio de Janeiro. Ele veio, mãe, cadê meu pai? Cadê meu pai? A minha mãe, o que você tá falando? Cadê pai, mãe? Ela, você tá doida? Eu escutei a voz de pai. Ah, a senhora tá de brincadeira. Aí saí procurando a casa da minha mãe, invadi a casa da minha mãe pra ver, porque o povo nordestino tem essa mania, né, de ficar escondido pra fazer surpresa. Só que meu pai não tava lá. Aí eu, mas eu escutei o meu pai. Aí quando eu tô saindo, Helenice, minha filha. Aí eu, fala a verdade, onde é que meu pai está? Aí procura a casa da minha mãe, vira o guarda-roupa, procura embaixo da cama. Não tinha nem como meu pai se enfiar embaixo da cama, que ele era bem gordinho, né? Mas meu pai não estava ali, gente. Aí eu, mãe, eu escutei a voz de pai. Ele falou pertinho. Aí ela, ele deve estar pensando em você. Tá bom. Daqui a pouco a minha irmã mais velha escuta. Edilene? Aí ela, pai chegou, cadê pai, mãe? A minha mãe, ai meu Deus do céu, aconteceu alguma coisa com meu velho. Aí, gente, nessa época, nós não tínhamos celulares, nem computadores, né? A dificuldade em falar. Nós, quando íamos para a empresa, no negócio, cabine telefônica, né, nós tínhamos que dar o nome, aguardar para poder chegar a nossa vez. Ficava uma penca de gente querendo falar, principalmente o povo nordestino, meu Deus do céu, tinha necessidade de ter notícia da família, mas a dificuldade era enorme, porque se nós escrevêssemos uma carta, levaria mais ou menos uns 15 dias para chegar lá e uns 15 dias para voltar. Se nós escrevêssemos um telegrama era caro para dedéu, tipo
Olá, bom dia. Aí você já pagou. Pã. Como você está? Aí, pã, assim, sabe? Era terrível a vida do pobre, viu? Mas tá bom, era assim, fracionado e cada fraçãozinha você pagava. Nós vivíamos assim, desse jeito. O pessoal de hoje não sabe o que é telegrama. Cartas, vixe Maria. Bom, então, infelizmente, 15 dias depois, a minha irmã chega de lá de Recife com a notícia que meu pai havia, sabe aquele S, que o YouTube não permite que a gente fale esse nome? Meu pai havia sido. Bom, foi muito triste, foi muito doloroso, mas ele morreu e veio aqui no Rio para avisar pra gente. Avisou primeiro para mim e depois para minha irmã. Bom, passou esse tempo, aquela criança que estava no meu ventre, meu filho, já estava com 3 anos de idade, nós já não morávamos mais no quintal de minha mãe, já morávamos num lugar mais afastado e tínhamos a vida normal, sabe? Um casal com a penca de filhos, uma vida normal. Quando, de repente, aquele filho que eu estava esperando começou a me chamar, minha filha. Aí eu, oi, papai, brincando com ele. Aí ele, minha filha, sou eu, seu pai. Aí eu, haha, tá bom. Aí ele, filha, o papai estava muito sozinho, filha. O papai estava muito triste. O papai estava desgostoso da vida. Mas contando assim, coisas que eu jamais teria coragem de contar para uma criança de 3 anos de idade. Eu, menino, o que é que você tá falando? Aí ele, pum, deu um apagão. Não lembrou mais de nada, foi brincar. E eu, como assim? Meu pai entrou no corpo do meu filho para falar comigo. Gente do céu! Aí tá. Lembra aquele meu filho adotivo? Ele era gago. Até os 7 anos de idade, ele era gago. Sendo que, num sonho, eu não era evangélica, mas eu frequentava igrejas evangélicas. Eu morria de medo de coisas que não pertenciam a coisa cristã, assim, sabe? Daí, quando é uma noite, eu tô dormindo e eu me encontro no lugar. Gente, eu tô andando e travo, paro. E quem aparece na minha frente? A vovó Maria Conga. Eu parei, travei, ela olha pra mim e fala: você quer que seu filho fique bom da gagueira? Aí eu. Aí ela. Manda ele colocar a língua na minha boca 3 vezes. Aí eu, meu Deus do céu, que isso, Jesus? Aí ela chega. Você não quer que seu filho fique bom da gagueira? Aí eu. Jesus amado. Manda ele colocar a língua na minha boca 3 vezes, eu prometo que ele vai ficar bom. Aí eu, pam, acordo. Eu, Jesus Cristo, o sangue de Jesus tem poder, meu Deus. O que é isso que eu sonhei? Aí nisso eu conto pra minha vizinha. Chego lá na casa dela. Dona Enê, eu tive um sonho estranho. Ela, o que foi nesse? Sonhei com a vovó Maria Conga. Ela, que legal. Eu, como assim? Ai, que legal. A senhora escutou o que é que eu falei? Eu falei que eu sonhei com a vovó Maria Conga. Aí ela, uai, qual o problema? Como assim? Qual o problema, criatura de Deus? Aquela da macumba. Aí ela, que bobeira nisso. O que é que ela falou? Ela falou contigo? Falou. Ela disse que é pra eu mandar o Paulo Roberto colocar a língua na boca dela, que ela vai curar a gagueira dele. Aí ela, você vai colocar? Eu, Ela, por que não? Dona Eni, a senhora tá escutando o que eu estou falando? Ela, tô. A vovó Maria Conga falou com você e mandou você colocar a língua do Paulo Roberto na boca dela 3 vezes que ela iria curar ele, não é isso? Eu, Aí ela, você vai botar? Ai, Dona Eni, pelo amor de Deus, que isso? Uma criança. Aí depois, conversando com outras pessoas, por que você não tira a dúvida? Por que você não manda? Aí eu, ai, gente, eu não sei, sabe? 7 anos, gago. Ele era atormentado na escola, sofria bullying na escola. As crianças paravam na minha porta para poder zombar deles. Aí, quando é um certo dia, eu estava indo à feira, exatamente com meu filho adotivo. Quando eu passava nessas casas de erva, eu me benzia, eu pedia a Deus proteção e tudo mais para poder passar ali. Quando era um certo dia, eu vou passando em frente à casa de ervas e quem eu olho? De cara, vovó Maria Conga. Eu, meu Senhor Jesus. Travei, depois eu voltei, eu encarei a vovó e falei, eu sonhei com a senhora. A senhora falou que se ele botasse a língua na sua boca, que a senhora ia curar a gagueira dele. Aí chego pro meu filho, ele lembra, até hoje ele conta com detalhes, tá, gente? Pode perguntar pra ele, que ele conta com detalhes.
Daí eu chego pra ele, Paulo Roberto, presta atenção. Eu vou mandar você fazer uma coisa, você não me pergunta por quê, tá legal? Ele tá, o quê? O e é. Aí eu, tá vendo aquela velhinha ali? Aí ele, que eu foi? O e foi. Coloca a tua língua 3 vezes na boca dele. Ele, por quê? Olhe, o que é que eu falei? Não me pergunte por quê. Vai lá e coloca a língua na boca dela 3 vezes. Aí ele, mas Paulo Roberto, sem mais nem menos, vai lá. Aí ele foi lá, colocou a língua 1, 2, 3 vezes. 3 vezes, presta atenção. Daí ele tá brincando no quintal com meus filhos, né? E de repente ele começa a falar, Sheilinha, não me pega, Sheilinha, não me pega. E os irmãos ali brincando junto com ele, todo mundo rindo, se divertindo. Quando de repente ele fala, Sheilinha, não me pega, Sheilinha, eu, Paulo Roberto de Deus, o que é que você falou, criatura? O que que eu falei? Meu Senhor Jesus, 3 dias depois, gente. 3 vezes ele colocou a língua na boca da vovó Maria Conga. 3 dias depois ele parou de ser gago. Alguém explica isso? Bom, aí eu contei para dona Eni e ela viu nisso. Não falei para você que ela não ia fazer maldade com você nem com seu filho. Gente, o que que aconteceu com... Eu fiquei assim, ó, sem saber direito o que aconteceu. Mas depois eu contando para vocês, vocês vão ver quantas coisas mais, quantas experiências mais eu já passei. E com toda certeza a mais dolorida foi quando eu tive um sonho premonitório da morte de minha filha. Mas aí fica mais adiante, tá? Vamos contando as coisas mais leves e depois a gente chega lá. Bom, gente, o vídeo acaba por aqui. Fiquem com Deus, tá? Assistam também o primeiro vídeo para que vocês consigam entender, tá? Do que eu estou falando, das coisas que eu estou falando. No mais, fiquem todos com Deus. Boa noite, tchau.